Cursos, questões de direito constitucional para a LESP. Questão de direito constitucional para a LESP sobre partidos políticos. Direito lá pro TRE, né? Partidos políticos. É muito estranho isso aqui cair num conteúdo da LESP, né? Tá. De partidos políticos está no artigo 17 da Constituição. Prova de analista do Poder Legislativo, da Prefeitura do Poder Legislativo, 2020. Tá. É livre a criação, infusão, incorporação e extinção de partidos políticos. E até isso aqui tá certo, né? Porque eu tô lendo enunciado, né? Eu não tô nem lendo as nativas. Resguardados a soberania nacional e o regime democrático e pluralitário nos direitos fundamentais da pessoa humana e observado entre outros o seguinte preceito. Caráter regional, errado. Igualdade de número de candidatos de homens e mulheres, errado ainda. Seria legal, né? Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade estrangeira, esse aqui tá certo. E tá próprio escrito no treco do... É tipo terrorismo. Próxima questão. Partidos políticos, Vunesp, procurador jurídico. Tá. A respeito da infidelidade partidária, é correto afirmar que ela é causa de perda de mandato. Infidelidade partidária. Hein? Eu não sei o que é infidelidade partidária. Quando um deputado é filiado a de um partido e deixa a legenda em razão deste ter sido incorporado por outro partido político por causa de perda de mandato, certo, né? Na hipótese de um deputado ou senador se desfiliar de uma legenda partidária para ingressar em um novo partido recém-criado, isso causa perda de mandato? Errado. Se um deputado se desfilia de seu partido sem justa causa, deputado. O que não ocorre quando a desfiliação se dá, por exemplo, no partido do prefeito e governador. Errado. Na hipótese em que de um parlamentar se desfiliar de seu partido simplesmente porque a agremiação praticou substância a mudança de seu programa. Isso ela é causa de perda de mandato? Não. Pela mera desfiliação de partidário do vereador, ainda que esse tenha se desligado da legenda por conta da grave discriminação pessoal. Errado. Que droga, né? Nem ideia. Vamos escolher aqui vai contra os direitos humanos, né? Quer dizer, o que o cara fez uma merda, tá? Na hipótese de deputado e senador se desfiliar de uma legenda partidária para ingressar em um novo partido sem recém-criado. Não faz muito sentido. Ele não fez merda? Quando um deputado é filiado a partido e deixa a legenda em razão deste ter sido incorporado por outro. Ou seja, ele incorporou o outro, mas não saiu do outro. Isso aqui parece um tipo de merda, mas... Se um deputado se desfilia de seu partido sem justa causa, que não ocorre quando a desfiliação se dá, por exemplo, por parte de prefeito. Correto? Nem ideia. Vai escolher aquele primeiro. Né? Que acabou sendo aquela coisa do prefeito. Se o cara se desfilia sem justa causa, ou seja, não deu explicação, parece que justa causa é o cara ir para outro partido. Bom, não deu explicação, ele perde mandato. Você tem que dar explicação, porque ele saiu. Mas isso não acontece prefeito ou governador, né? Interessante. Ainda de partidos políticos. Segundo o texto constitucional, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos. Isso está certo. Interessante, né? Bom, onde elas vão, obviamente, é num cara eleitoral. Aqui tem o STF, obviamente não. Tribunal Superior Eleitoral, agora não é o superior, né? Eles têm que mandar o estatuto para onde? Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, não. Juiz Federal de Primeira Instância, não. Tem algum desses tribunais. O regional ou o superior? O mais alto de todos ou... Na verdade, se a gente está falando de constitucional, ele está falando de jurídico, lei civil, constitucional, federal, constitucional normalmente fala da União e trecos. Então eu vou falar o superior. Vai superior. E foi certo, não foi o regional não. Interessante, né? Partidos políticos ainda. Vunesp e oficial legislativo de Câmara, tá? Assinale a alternativa correta sobre o tema dos direitos políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público, sendo imprescindível a inscrição de seu ato constitutivo no registro competente. Nem ideia, não entendi o que está escrito aqui. É livre criação, fusão, incorporação e extinção de partido político, resguardar a soberania nacional. Tudo isso aqui estava naquele enunciado anterior. O regime democrático, tá certo, o pluralismo tá certo, e os direitos fundamentais da pessoa humana. Tudo certinho. Bonitinho. Que legal, era uma questão que era o enunciado de uma outra questão. Próxima questão. Partidos políticos, VUNEPs, advogado, prefeitura. Tá. A respeito da disciplina constitucional para acesso dos partidos e políticas ao fundo partidário do Brasil, a partir do quanto previsto em função das alterações promovidas na emenda constitucional de 2017, é certo
97 e 2017, é certo ao afirmar que, para as eleições de 2030, terão acesso aos recursos do fundo partidário, o acesso gratuito ao rádio e televisão. Ou seja, está falando que na emenda constitucional aqui, de 2017, estava dando dinheiro, acesso à rádio e teleco para alguma certa pessoa. Qual pessoa? Você tinha que saber. E eu não tenho a menor ideia. Todos os partidos políticos, uma vez que a Constituição expressamente assegura não apenas a criação, fusão, corporação e extinção, mas também um tratamento isonômico entre elas. Todos isonômico. Tem ideia. Somente os partidos, eu acho que não é isonômico não. Então, somente os partidos políticos que tenham lançado candidatos a cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como no mínimo de 5 nomes aos cargos de deputados dos senadores. Nem ideia. Somente aqueles que acumulativamente obtêm as eleições da Câmara de Deputados no mínimo 3%. Todos os partidos políticos. Eu vou esse cara de 3% aqui. Deu errado, né? Era o segundo, tinha duas questões com 3%. Somente aqueles que alternativamente obtiverem nas eleições da Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem em eleição pelo menos 15 deputados federais distribuídos pelo menos estados do país. Louco, né? Próxima questão de partido político. No tocante ao partido político, assinale a alternativa que está consonante com o disposto na Constituição. Tá. E é uma questão do Ministério Público Estadual e é de analista da VUNESP. Tá. Nas suas solicitações das eleições proporcionais é obrigatória a vinculação entre as suas candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Nas suas coligações da eleição proporcional é obrigatória a vinculação entre as suas candidaturas no âmbito nacional. Não sei o que significa vinculação entre candidaturas. Não sei em que tipo de contexto isso aconteceria. Muito estranho. Caráter regional. O caráter regional, a prestação de contas da justiça eleitoral e o funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, são preceitos que devem nortear a sua criação e atuação. Tocante partido político. Caráter regional, prestação de contas, tá certo. A quem? A justiça eleitoral? Por que ele vai prestar contas à justiça eleitoral? É porque a justiça eleitoral que dá dinheiro para eles, faz sentido. E o funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, são preceitos que devem nortear a sua criação e atuação. Criação e atuação do partido político. Parece certo, eu vou escolher isso aqui. Deu errado! A certa era a eleição de pelo menos 15 deputados federais distribuídos ou pelo menos um terço das unidades da federação em um dos requisitos para recebimento de recursos do fundo partidário. É uma coisa que estava lá na questão anterior, né? 15 deputados e tal. Próxima questão. Partido político, VUNESP, advogado, Câmara. Tá. Sobre o prisma tutelado. Eu tava meio estranho, meio pensando, por que tá caindo tanto questão de partido político em questões do poder legislativo, sabe? Tá, cara, tipo, a maioria dos carinhas dos partidos políticos eram caras da Câmara ou de Assembleia Legislativa, né? É a maioria das questões. Mas agora que eu penso, faz sentido. Tipo, eu comentei isso em outros vídeos, mas eu tinha esquecido, pelo menos não tava criando a ligação na cabeça. Mas basicamente, quem é que trabalha no poder legislativo, nas câmaras e nos trecos? São caras que foram eleitos por partidos políticos, ou seja, todo mundo que faz trabalho no poder legislativo, basicamente foi eleito por cargo político, entendeu? Entendeu? A maioria deles. Então, todos esses caras, faz sentido eles estarem as votações, conteúdo de Câmara Municipal, como quer dizer, conteúdo de partido político do artigo 17 em provas do poder legislativo, tipo a Câmara e as Assembleias. As Assembleias. Mentira, aqui na verdade não tem nenhuma questão de Assembleia aqui, tá? Só de Câmara. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui, tem bastante chance de cair uma questão de partido político de partido político na questão da LESP. Por quê? Primeiro, a LESP é um poder legislativo. Quem vai fazer as leis são os caras que vão ser eleitos para a Assembleia Legislativa como deputados trecos, entendeu? Ou seja, o poder legislativo vai ser feito por caras que foram votados como poder politicamente, entendeu? E também a lei eleitoral, né? Bom, sobre o prisma tutelado da Constituição Federal acerca do funcionamento dos caracteres dos partidos políticos, é correto afirmar que é defesa aos partidos políticos e recebimento de recursos financeiros da entidade de governos estrangeiros. E isso é totalmente errado, né? Defesa, na verdade nem sei o que significa defesa de direito, mas não pode isso. Tem via que está escrito não pode isso, tá? Após adquirirem personalidade jurídica na forma de legislação civil, os partidos políticos deverão registrar seus estatutos perante a Tribunal Regional Eleitoral do estado em que sua sede estiver estabelecida. A gente viu isso em questão anterior, isso está errado. Os partidos políticos têm que se registrar e mandar o seu estatuto para o Tribunal Superior Eleitoral e não regional. Errado.
É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, mas há obrigatoriedade de vinculação. Essa autonomia de estrutura interna está certo, mas a obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital, municipal para garantir a unidade nacional, e isso apareceu em outra questão, e na verdade ela estava errada na outra questão. Então isso aqui, mesmo não tendo uma coisa bem específica para mim considerar errado, ela está errada. Vou considerar errado por enquanto. Os partidos políticos podem ter caráter parcialmente internacional. Errado, totalmente errado. Não pode ter caráter internacional, não. Os partidos possuem direito aos recursos destinados a fundo partidário, mas o acesso à televisão e rádio é oneroso. Isso está certo. O acesso à televisão e rádio é um pouco difícil, diferente. Tem aquelas coisas que a gente viu em questões exteriores, de 3% e 15 deputados, né? E deu errado, a gente errou. A questão, o que era correto afirmar é defesa dos partidos políticos, evidentemente recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, ou submissão a estes. Ou seja, a gente errou porque a gente não entende o que é defeso. O que é defeso? Vendo um comentário da questão, diz que na verdade o comentário da questão não explica o que é defeso, mas que droga que é defeso, né? Defeso, eu olhei aqui, verifiquei, defeso é permitido, quer dizer, não é permitido, é proibido. Mas que droga, viu? A gente erra por causa de drogas de sinônimos, essa é a pior é a mais irritante das pegadinhas de questões, né? Sinônimos de droga. Daí eu tô olhando aqui os comentários da questão e todo mundo, eu ia escrever também que eu odeio, que droga que é defesa, mas todo mundo aqui escreveu. Que droga, que defeso, defeso. É a segunda vez que eu erro por causa do defeso. Mas que droga, o que é defeso? Todo mundo falando isso, é engraçado. Defeso significa que não é permitido ou é proibido. Daí, ou seja, se você quer empreender o que é defeso, tem que usar as palavras, né? Use a sua nova palavra, é defeso. É defeso fumar, é proibido fumar no aviso que eu li. No aviso que dizia que é proibido fumar, é defeso. É defeso fumar no aviso que eu li. Uhul! Defeso dos malditos, é proibido os malditos. Grafitei o meu quarto defeso, é proibido de grafitar o meu quarto. Uai, oiê! Isso é engraçado, eu gostei. E última questão. Partido político do Ministério Público de São Paulo, analista de promotoria, de 2010. A respeito dos partidos políticos, é correto afirmar. Uma coisa também que a gente percebe aqui é que quase todas as questões de partidos políticos, na verdade, eram de superior. Só tinha uma que foi de nível médio, né? Era de um assistente da Unesp. Estranho, né? Bom, a respeito dos partidos políticos, é correto afirmar que deve sempre ter caráter nacional. Errado, quer dizer, certo, né? Deve ter caráter nacional. Legal, acertamos. Deixa eu dar uma olhada quantas a gente acertou. Estatísticas. A gente acertou. A gente acertou 50% das questões, 4 de 4. Tinha bastante questão que a gente não tinha nem ideia, né? Tchauzinho.